Você vai ver, aleluia, se cumprindo com riquezas de detalhe. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: eu tenho promessas para realizar na tua vida. Eu quero entregar aqui, aleluia, deixa eu entregar aqui duas, aleluia, revelações que o Senhor me passou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira, aleluia, eu via um baúzinho de madeira, como se fosse antigo, cheio de diamantes. Aleluia, de pedrinhas de diamantes de diversas cores. Aleluia, e ao ver este baú cheio de diamantes, eu entendi os tesouros escondidos. Aleluia. Deus tem tesouros escondidos para ser entregue aqui hoje. Deus tem tesouros escondidos para colocar nas tuas mãos. O Senhor vai te dar. Aleluia. E vai ser, aleluia, você que Ele vai entregar. Outra coisa que o Senhor falava ao meu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O porquê que eu entrego, irmãs, assim que eu recebo? Porque se eu deixar para frente, eu me esqueço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor tem que me entregar e eu tenho que falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro só o que Deus permite que eu me lembre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que dizem: pastor, a senhora não me lembra, irmãs, não me lembro do que Deus usa. Guarde no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava assim: tem promessas que foram feitas cerca de muitos anos atrás e que ela ainda, aleluia, não viveu. Mas eu sou Deus que vou fazer ela viver as promessas. Porque as minhas promessas, elas não envelhecem com o tempo, mas elas permanecem de pé. E por que é que você está com medo do tempo? Por que é que você está com medo de não acontecer? Por que é que você está com medo de não viver? Se foi eu, o Senhor, aleluia, quem falei, filha, eu velo para cumprir a minha, aleluia, palavra. Eu velo para cumprir as minhas promessas. E o que saiu, aleluia, da minha boca, eu sou o Senhor que farei cumprir. E na tua vida, eu, o Senhor, cumprirei. Então não se preocupe, aleluia, se já passa tempo. No meu calendário já está marcado a data. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o que fiz a promessa e o que farei, aleluia, você vive ela. Alaborda nagia subianto, camanagia sebria. Não se preocupe com o tempo. O tempo trabalha, aleluia, ao meu favor, e ele é meu aliado. Eu sou o Senhor, aleluia, que te vejo. Deixa eu entregar esta outra revelação aqui. Irmã, se o Senhor quiser que eu entregue só revelação esta noite, eu vou entregar. Eu estou aqui para fazer o que o meu Deus manda eu fazer. Eu não posso me esconder e nem guardar o que Deus me entrega. Aleluia. Se o Senhor quiser que eu só pregasse, eu só pregava. Mas aqui quem manda é o Senhor. E se eu não entregar o que Deus manda, eu adoeço. Eu fico de cama, eu fico enferma. Porque o dom não é meu, é de Deus. Então eu tenho que fazer o que o Senhor manda. Muitas vezes eu me questionei, por que, Senhor, assim? Hoje eu não me questiono mais, porque eu sei que é a vontade de Deus e já entendi que é dessa forma. E Deus não vai mudar a vontade dele por causa de mim. Aleluia, a vontade de Deus é quem prevalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me deu a mesma visão que eu tive hoje. Aleluia. Eu via várias portas em seguidas. Adaga sobre calabás. E eu vi a mão do Senhor abrindo a primeira porta e várias outras portas fechadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava, e o Senhor dizia: eu vou abrir a porta, aleluia, que está, aleluia, interditada pela mão do homem, porque aquilo que foi fechado pela mão do homem será aberto pela minha mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me mostrava na parte da tarde uma porta,
aleluia, com correntes e cadeados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor manda dizer que a porta que o homem fechou, aleluia, que o acesso que o homem bloqueou, ele é Deus que abre acesso e é Deus, aleluia, que abre porta. O homem não fecha a porta que Deus abre, mas Deus, aleluia, abre a porta que o homem fecha. E eu quero dizer para você que tem porta de homem que foi fechada para você. Não foi Deus que fechou, não, foi o homem que fechou o acesso. Mas o Senhor manda dizer para você que ele é dono do acesso e há uma armadilha que foi armada para esse acesso ser fechado e misturado com uma mentiraca do inferno. Mas o Senhor manda dizer para você que vai desmanchar a mentira, a fofoca, a picuinha, e o acesso será liberado. O Senhor manda a suprecanada. O Senhor manda dizer: eu sou Deus, dono do acesso. Eu sou Deus. Rabadaga sobranagia seriaraba. Dono do acesso. O acesso é meu. Oh, rabacheirererebarabarabat. Diz o Senhor. E não tem, aleluia, quem, aleluia, feche o que eu quero que fique aberto. Descansa teu coração, diz o Senhor, porque eu sou Deus que abro, aleluia. Você não vai viver, aleluia, de migalhas. Você não vai viver de sobra. Você não vai viver, aleluia, catando o resto dos outros. O Senhor diz para ti aqui, aleluia, hoje, eu tenho uma mesa preparada para colocar você, aleluia, sentada nela. Muitas das vezes você não teve a oportunidade porque arrancaram de você. Mas sabe por que arrancaram de você? Porque não era o tempo. Aleluia. E quando não é o tempo, aleluia, podem arrancar, podem tirar. Mas quando eu determino que o tempo chegou, ninguém fecha o que a minha mão abre. Então dele arrasto para calabar. Então descansa o teu coração, porque o que eu abro, o homem nenhum pode, aleluia, fechar. Arabar de cá, sobre de calabas. O que eu abro, homem nenhum pode fechar. E eis que eu, o Senhor, estou abrindo diante de você. Prepara-te, aleluia, para passar. Prepara-te, aleluia, para passar, porque sou o Senhor, aleluia, que estou falando contigo, aleluia, e dizendo para você que eu vou fazer.